e convidamos o professor Jonas, então, a fazer a sua fala, sua exposição. Só um segundinho. A apresentação está funcionando? Sim. Sim, professor. Perfeito. Sim, tá ok. Vou me desculpar de antemão, apresentarei em português, até para se tornar mais claro, né? É complicado a gente arranhar um espanhol nesse momento e deixar algum contexto, algum conceito ficar para trás ou não ser devidamente trabalhado. É uma oportunidade única falar depois de 3 excelentes apresentações do Alejandro, da Beatriz, da Fabiola, porque eles deram uma sustentação e uma base para o conceito que eu vou tentar discutir, que foi fundamental. É uma parte que eu não preciso me preocupar em tentar, será que eles vão compreender ou não, já foi consolidada com bastante profundidade. Então, agradeço de antemão as 3 apresentações anteriores, que elas muito me ajudam, né? Eu vou tentar fazer hoje uma provocação para uma mudança cultural na postura do professor. Nós temos uma dificuldade, principalmente no mercado de trabalho e na questão das políticas públicas, que é onde eu tenho atuado mais fortemente, que é consolidar o pensamento sustentável. Mas não estamos falando de sustentabilidade restrita. E aí eu vou rememorar, tomar liberdade de rememorar um conceito, que sustentabilidade é a capacidade de sustentação ou conservação de um processo. Tanto o processo quanto o sistema, na busca pelo equilíbrio entre a sua disponibilidade e a sua capacidade de se reformar, né, de se tornar novamente apto à exploração por parte da sociedade. Deve-se lembrar que recursos naturais não são matérias-primas para a indústria e que esses recursos não se renovam na velocidade e proporção necessárias para se sustentar numa produção sem limites. Essa situação tem impulsionado, e a gente comprova isso nos olhares apresentados, né, na busca de estudos de novas matérias-primas, novos materiais, reaproveitamento de materiais já utilizados, descartados, e aí por diante. Então, há muito estudo, muita discussão, muito debate, como a Beatriz também colocou, na questão da sustentabilidade, e isso tem sido pouco incorporado à prática ou ao dia a dia. É preciso entender que essa e outras questões envoltas na sustentabilidade, as quais permitem que sejam tomadas decisões fundamentais dos processos propostos, não é apenas dizer, nós temos que trabalhar ecologicamente, nós temos que ser mais produtivos no aproveitamento tecnológico, nós temos que ter um posicionamento voltado e focado a uma sustentabilidade plena, e não apenas em um ou outro ponto. Não por menos, o conceito visa produzir sem desgastar ou impactar o mínimo possível o meio ambiente, para que possamos continuar tendo o benefício a longo prazo. Esses recursos precisam continuar estando disponíveis para a sociedade ao longo de gerações, e não esgotados na primeira oportunidade, seja para qual finalidade ele for. E os professores e profissionais, infelizmente, na sua grande maioria, têm tratado o tema de forma isolada. Eles isolam a questão sustentável como algo relativo à ecologia e esquecem de tratar todo o restante, que é a questão de sustentabilidade econômica, sustentabilidade cultural, sustentabilidade de princípios e valores para a nossa sociedade, como o Alejandro apresentou logo no começo da discussão, que é rever as posturas culturais que nós temos com relação a toda a matéria-prima da cadeia produtiva, da cadeia social, da cadeia humana. E isso vamos remeter também a uma questão da sustentabilidade cultural com relação à matéria-prima humana no processo. Então, não é apenas tratar de ecologia,
Tratar de ecologia é isolar num tema, botar numa caixinha específica toda a discussão e achar que ela vai se resolver por si só. Hoje, as políticas públicas, elas não são direcionadas a uma mudança cultural, a uma cultura sustentável, porque não houve preparo, formação. O tema sempre foi isolado, sempre foi deixado à berlinda, à margem da discussão, seja pedagógica, seja profissional, seja cultural, artística, por aí por diante, mas ele foi deixado à margem, com menos importância do que todos os outros, como, por exemplo, a questão da inclusão social, da inclusão da mulher, da inclusão das classes minoritárias num processo de integração social. E aí estamos falando de erros e práticas equivocadas que rendem excelentes livros, mas na prática, na sociedade, só nos afundam num contexto pré-estipulado e que seremos sempre subdesenvolvidos, porque queremos ser, como a professora Beatriz muito bem colocou, nós estamos acondicionados num processo de vitimização e de glamourização das minorias, em que, ao invés de igualarmos a todos num conceito de excelência, reduzimos a todos a um conceito de mediocridade. E nisso vai a sustentabilidade a passos largos, distantes do que é a nossa necessidade de discussão. Se fala muito sobre a água, se fala muito sobre as matas, os animais, os biomas, mas e os recursos produtivos? E a renovação dos processos e a melhoria dos sistemas, né, para a conservação de uma cadeia produtiva, de uma cadeia econômica que permita qualidade de vida a todos? Ninguém discute. Por ser um tema transversal, importante para todas as cadeiras, por ser uma matéria de importância indiscutível a todos os cenários e disciplinas, ninguém é o pai da criança. E ninguém trabalha. Deixam para puxar essa disciplina como uma questão ecológica, porque temos que tratar de plantinhas, de animaizinhos, de reciclagem, fazer artesanato. Tudo isso é importante, não vou tirar a importância. Mas enquanto não for matéria fundamental a ser tratada por todas as disciplinas num contexto de formação para a sociedade, para o mercado, nós sempre vamos estar discutindo o subdesenvolvimento, e o subdesenvolvimento dentro da sustentabilidade que nós temos. Né? A ONU já discute isso como disciplina transversal. Ela já nos traz e nos provoca a tratar esse tema em igualdade com todos os outros, desde a igualdade de gênero, a igualdade social, a igualdade econômica, a mesma importância da sustentabilidade, que é a vacinação, a erradicação das doenças, que é a questão da alimentação, a sustentabilidade alimentar. Nós temos que discutir isso dentro de todos os conteúdos e não isolado em uma matéria que eletivamente ninguém quer fazer, porque as pessoas não veem a discussão como detentora de bons artigos, de bons livros, de boas mesas de discussão, e esquecem que a realidade e a formação acadêmica, ela visa preparar o aluno para mais do que uma formação de mercado, para uma formação de vivência em sociedade. Para que nós estamos preparando nossos alunos? Para serem contribuintes às nossas teses e pesquisas? Ou estamos preparando os nossos acadêmicos para desenvolver a nossa sociedade a patamares que não imaginávamos? Ou que só sonhamos quando olhamos outros mercados, outras economias, outras culturas mais desenvolvidas? Se já, enquanto América Latina, vemos essa diferença gigantesca ao olhar o Brasil para outras cidades da nosso contexto latino-americano, já olhando o Brasil ficando para trás, quem dera olhando isso para outros continentes, para outras realidades, que estão anos à frente da gente, nos impondo limitadores ambientais e não mudanças culturais sustentáveis. Né? Porque eles querem desenvolver, nós temos que garantir a eles a qualidade de vida que eles não têm.
é preciso tratar tudo dentro de um único grande contexto. E é difícil. Não é uma questão simples mudar a forma com que nós, pesquisadores, estamos discutindo as matérias. Estamos condicionados a pesquisar a comprovação das nossas teses e não a comprovação de um cenário, de uma realidade, de uma verdade. Porque daí buscamos sempre os autores que nos sustentam e não aqueles que expõem visceralmente o que está acontecendo a nível de Brasil, de América Latina, de mundo. E é por ali que começa a mudança cultural necessária, a sustentabilidade plena, e não apenas a ecologia. Por isso, nós precisamos definir o nosso posicionamento. É necessário que o impacto seja o mínimo para atender necessidades corporativas e o bem-estar da população. Atender um nivelamento de todos no aproveitamento real de todos os recursos que temos. Recursos esses que vão do ambiental ao cultural. Meio ambiente não é ecologia e nós sabemos disso nessa mesa redonda. Nossos alunos precisam entender isso para se encantar. Nossos parceiros que não estão participando de uma discussão de tamanha importância internacional precisam entender que as suas disciplinas fazem parte de um contexto muito maior de sociedade e que meio ambiente ele não é uma questão ecológica, é o meio em que todos nós estamos trabalhando. Faço questão de discutir esses conceitos fundamentais antes de entrar numa provocação maior, porque por mais que nós, palestrantes da mesa, saibamos do que estamos discutindo, as pessoas que vão nos assistir no futuro, e os nossos alunos, e os nossos pares, precisam ser provocados a rever seus fundamentos, senão a gente vai sempre estar discutindo no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo côlquido, o que é o fundamento de uma sociedade sustentável. Enquanto a gente não consolidar um conceito e mudar uma cultura, nós vamos revisitar esses mesmos temas e não sairemos dos projetos e das bases para uma nova sociedade. É preciso ter ou um posicionamento negativo ou positivo com relação à sustentabilidade. Chega de se ficar em cima do muro. Hoje, enquanto nós estamos numa postura que não é nem consumista e nem preservacionista, nós nunca vamos definir qual é a sociedade que queremos. E essa indefinição é o que mais nos amargura, é o que mais pesa contra todos nós. O que buscamos é a adoção de técnicas, estratégias, ferramentas que nos permitam a atividade empresarial e institucional, aí poder público e privado, eu coloco no mesmo patamar, porque sem políticas públicas para direcionar a legalidade e sem uma instituição acadêmica para se preparar a mão de obra e os princípios técnicos necessários, nós não vamos mudar uma realidade social. E enquanto nós prepararmos acadêmicos para serem acadêmicos e não para serem cidadãos, e não para serem técnicos de capacidade de valor, nós continuaremos a buscar sempre aqueles contribuintes das nossas pesquisas e não cidadãos plenos em sustentabilidade. É necessária uma construção coletiva, colaborativa e benéfica a todos os interessados, e se o objetivo é sustentabilidade, não adianta eu pensar em um viés, vou ser preservacionista, o ecochato. Ótimo, ele é necessário, porque é necessário ter uma postura radical em alguns cenários. Mas também não adianta eu ser o pleno consumista, extremo oposto para equilibrar, porque o equilíbrio é preciso. Eu tenho que trazer o radical de ambos os lados para uma vivência plena. E isso não é feito em outro lugar, senão dentro de uma sala de aula, onde se forma as bases de uma sociedade. Só que nós não estamos preparados enquanto docentes, porque isolamos os temas, ao invés de discuti-los, em transversal, porque os nossos pares, que deveriam estar assistindo a este congresso, não o fazem porque acham que sustentabilidade é um rodapé na nota ecológica. E não é. É a formação plena de um cidadão, é a formação plena de um pesquisador, mas
Muitos dos nossos companheiros de pesquisa estão apenas interessados em comprovar as suas teses, em defender os seus posicionamentos ideológicos, que têm exterminado milhões de pessoas no mundo com uma discussão política entre direita e esquerda, ao invés de se pesquisar o melhor para a sociedade, ao invés de se discutir o melhor para a humanidade. Enquanto levantarmos bandeiras na mão ao invés de máscaras no rosto e trabalho nos dedos, a gente não vai sair do lugar, porque sempre haverá o negacionismo de um dos lados para tudo que o outro trouxer de benefício. Vamos trazer os extremos para o nivelamento e vamos deixar de discutir política partidária para discutir futuro de humanidade, sem preconceitos, mas pensando em sustentabilidade plena. Por isso é um trabalho colaborativo. As pessoas hoje, elas precisam entender uma diferença crucial entre consciência e sensibilização, né? Enquanto as pessoas forem conscientes, e todo mundo é consciente, não adianta vir discutir que as pessoas não têm consciência dos impactos de suas ações. Elas têm plena consciência. Hoje, a mídia e as mídias de comunicação, né, as diversas, principalmente sociais, nos abarrotam de dados, nos abarrotam de informações. Todo mundo é bem consciente daquilo que está fazendo. Eles não são sensíveis, eles não se importam. Enquanto eles tiverem garantido o seu salário, professora Beatriz, eles não vão se importar com a questão econômica, porque para eles é fácil ficar em casa enquanto tem alguém que garante o seu sustento da sua família. Da mesma forma, enquanto alguém precisar lutar para botar comida na mesa, não há como se discutir a questão de coletividade, de bem-estar, de qualidade de vida, de meio ambiente, porque para ele a prioridade é o sustento do seu e dos seus. Então, é preciso deixar o conceito conscientização de lado. Somos conscientes, mas não somos sensíveis porque não nos importamos. O nosso está garantido, então, para que eu vou me preocupar com os outros? E aí começamos a avançar um pouco a discussão, né? E passamos a um conceito mais provocativo. Agora eu vou puxar para a questão ambiental, quando falamos de recursos. Enquanto uma árvore valer mais no chão do que em pé, enquanto ela der mais lucro e dinheiro cortada do que plantada, né? Ninguém vai se preocupar em preservar. Ah, mas eles precisam preservar. Vamos lá, dá um passo para trás. Quem fala que precisa é quem está no conforto da sua casa, do seu apartamento. O produtor rural, e eu vivenciei isso no meio setor público, ele me fazia sempre a pergunta: por que eu tenho que deixar aquela mata parada para preservar e garantir a água sua, se eu não tenho comida no prato? Eu não estou recebendo nada para preservar a sua qualidade de vida. Porque, de novo, foram isolados os conceitos, os contextos. Então, a gente precisa tratar a sustentabilidade, sim, por um viés econômico, sim, por um viés de inclusão social dos diferentes classes, gêneros, perfis, e sim, das diferentes formas de competência técnica, como a Fabíola tão bem colocou, que é necessário um nivelamento técnico para se falar uma linguagem universalizada, nova. Só que enquanto eu tratar isso em matérias distintas, isoladas em contextos dentro de uma carreira curricular acadêmica, e não preparar o meu jovem para uma força de sociedade, uma força mercadológica, eu não vou conseguir mudar realidade nenhuma. Eu vou continuar rediscutindo processos, projetos, conceitos e nenhuma realidade, nenhuma prática. É necessário promover uma mudança na forma como são trabalhadas essas questões socioambientais e não ecológicas no ambiente escolar, aproximando a compreensão do aluno às questões ambientais, econômicas, sociais.
Para isso, a adoção de elementos lúdicos no cotidiano do aluno é um dos elementos. Por que eu tenho que tratar de sustentabilidade sem tratar de pedagogia de um processo de formação do conhecimento? Eu não vou trabalhar, eu preciso unificar os dois. Ou eu trago todo mundo para uma discussão equiparada, nivelada, né, em patamar de igualdade pelo futuro e não por uma ideologia particular ou do seu grupo ou do seu nicho, né, político, eu não vou conseguir mudar realidade nenhuma. A gente vai sempre reinventar a roda. E isso é um problema, porque nós não preparamos ninguém para o mercado. Há exatas, humanas, sociais, tecnológicas, são formações para a vida. Um engenheiro precisa do contexto de formação histórica e filosófica de um bacharel. Um bacharel precisa da praticidade, da construção de mercado de um tecnólogo. Um tecnólogo precisa do raciocínio de longo prazo e de construção exata de um engenheiro. E aí por diante, enquanto a gente isolar formações em pastas e tratar tudo transversal, apenas verticalizado, meu segmento, minha área, meu contexto, a sociedade que recebe a todos nunca vai conseguir evoluir. Porque ela também vai pensar de forma isolada, de forma verticalizada, de forma a considerar a sua formação, que é muito bonita na academia, quando chega no mercado, eu preciso sustentar família, eu preciso criar sociedade, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso dar sustento. Enquanto eu isolar esses conceitos e não unificá-los, e unificar as formações, ter dentro da área de engenharia discussões humanas, ter dentro da área pedagógica discussões exatas, racionais, né? Eu nunca vou sair do lugar. Eu continuo sendo sectário, eu continuo isolando discussões. E aí a sustentabilidade, de novo, vai à margem do extremo do processo. E nunca vai ser incluído numa questão de plenitude. Esse é um dos nossos grandes problemas, por isso eu falei que eu ia provocá-los e agradeci de antemão o Alejandro, a Beatriz, a Fabíola por anteciparem muito da minha discussão. Eu estava preocupado em como eu ia abordar isso e eu só tenho a agradecê-los. Porque são tempos do desenvolvimento do homem, enquanto ser humano. Enquanto eu tiver uma discussão, do homem, da mulher, não, é do ser humano. Chega de discussão de gênero, chega de discussão de ideologia, de formação. Nós temos que pensar o futuro da raça. Nós, enquanto espécie, estamos ameaçados. Enquanto sociedade, estamos ameaçados. E enquanto discutirmos posicionamentos, nunca chegaremos à compreensão, nem ao respeito que uns e os outros merecem. Né? E aí, nós começamos a trabalhar esse caminho através do quê? Da nossa formação. Só que, de novo, os nossos pares que deveriam estar aqui prestigiando esse evento, não o fazem. Estão nas suas cadeiras, nas suas salas, colocando os seus alunos bolsistas, na grande maioria, ávidos pelo diploma, a pesquisar comprovações das suas próprias teses, e não a pesquisa do que é melhor para a sociedade. Não porque eu tenho que pesquisar isso aqui, porque é isso que eu acredito, e eu tenho que provar que eu estou certo. Não. Eu vou ficar extremamente orgulhoso de estar completamente errado, porque eu preciso que a sociedade cresça com a minha provocação, com o meu pensamento. E é onde entra o complemento das formações. Né? E a educação, ela vem para isso. As formações curriculares vêm para esse pensamento. Afinal, a escola é um espaço privilegiado para o trabalho de sensibilizar, tornar sensível, porque somos conscientes, né? Em relação às questões sustentáveis. Sendo assim, educação é o caminho. Educação cultural plena de formação para a vida, para a sociedade. E não discussões de bandeiras,
de partidos, de ideologias, de gêneros, de classes, é formação de plenitude humana. Enquanto se discutir, desculpem, o sexo dos anjos, nunca chegaremos a Deus, nunca chegaremos ao Pai, à plenitude. E isso a ONU tenta nos trazer, apesar das diversas desconstruções que sofremos por vieses políticos e ideológicos, que em pé de igualdade todas as discussões, não elegendo prioridades ou priorizações. Não é a posição da mulher e da família mais importante que o meio ambiente. É igual. Não é a discussão de gênero maior do que a questão econômica. É igual. Devem ser trabalhadas juntas, em plenitude. Por isso, ela recomenda, e eu separei alguns elementos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para o mundo, desenvolvidos pela ODS, que é uma educação de qualidade, água e saneamento básico, energias renováveis, trabalho digno e crescimento econômico, né, Beatriz? Inovações e infraestruturas, Fabiola, cidades e comunidades sustentáveis, produção e consumismo sustentáveis, combate às alterações climáticas, para quem quer discutir o viés ecológico, oceanos, mares, recursos marinhos, ecossistemas terrestres, biodiversidades, parcerias entre o público e o privado para o desenvolvimento. Não trouxe todos os outros para não entrar em conotações, mas todos eles, desde a dignidade da mulher, do aleitamento materno, combate às doenças, vacinação, igualdade de gêneros, tudo é importante. Não tem essa discussão aqui, é meu viés político ideológico. Isso que eu vou defender. Não, esquece o viés político ideológico e discuta as matérias. Forme cidadãos, seres humanos plenos para um mundo e um futuro digno. Senão, sempre seremos subdesenvolvidos. Nunca atingiremos a educação necessária. E esse recorte que eu fiz, eu peço até desculpa, eu acho que ultrapassei um pouco o tema, porque eu acabo me empolgando nas falas. Ele é um recorte da minha primeira pesquisa lá de trás. Então, da onde que você tirou tudo isso, né? Como os bons teóricos gostam, quais são as bases e as fontes de citação? Bibliografia, pesquisa, integração. Eu sempre fui o patinho feio das minhas formações por não pensar dentro das caixas que os orientadores, os professores queriam, mas é graças à minha grande orientadora, a professora doutora Nelma Baldin, que eu tenho uma visão maior do que eu mesmo, e eu pude começar a pesquisar e a discutir temas que são provocações. É muito fácil a gente tratar e discutir as questões que todo mundo levanta. É muito cômodo eu trazer para vocês o discurso que todo mundo defende para ser mais um, não ser criticado, não provocar ninguém. O Alejandro já conhece meu trabalho, nos conhecemos há alguns anos e algumas palestras, né, Alejandro? Então a gente sabe que provocar é necessário para tirar da zona de conforto, nem que seja para pesquisarem e provarem que eu estou errado. E façam isso, porque a partir disso conseguiremos avançar um pouco mais, enquanto sociedade, enquanto humanidade, de forma justa, perfeita, em todos os cantos do planeta, sem ver raça, sem ver cor, sem ver gênero, sem ver classe. Nós precisamos discutir o ser humano e prepará-lo para uma mudança ainda maior no mundo, que é a conectividade plena, e não apenas o uso das tecnologias. Só que até chegar lá, nós temos um cenário muito complicado, que é a discussão do isolamento da sustentabilidade como uma questão ecológica jogada no canto da sala, o patinho feio de qualquer grade curricular. Ninguém discute porque tem um professor ecochato que vai falar disso. Então eu não preciso abordar. Eu vou tratar daquilo que me conforta, das minhas convicções, né, dos meus pensamentos. Vou correr com a grade curricular para matá-la em tempo recorde e usar o resto do tempo à disposição para discutir os meus princípios ideológicos, as minhas questões pessoais,
as minhas bandeiras e fica a esmo a formação dos meus acadêmicos e cada vez mais perpetuaremos os nossos status. Beatriz, muito obrigado pela oportunidade. Peço desculpas, principalmente porque eu não consigo ser muito lento. Então, eu sei que para quem está acostumado com o espanhol, a velocidade atrapalha um pouco, mas eu estou à disposição para a discussão e espero que o tempo seja bem aproveitado, né? E abro espaço agora para os companheiros. Seria isso.